Aleluia. A lição de hoje é a de número 10. Jesus e a oração do Pai Nosso. A leitura está no livro de Mateus, do capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Aleluia. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Aleluia. Amém? Para aqueles que encontraram? Amém. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos semelhais, pois, a eles, porque vos Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedires. Portanto, vós orais assim: o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Todos o 13. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, teu poder e agora para sempre. Amém. Senhor meu Deus e Pai, mais uma vez estamos reunidos para aprendermos um tema essencial na nossa vida e na nossa caminhada. Muitos pedem, oram, clamam e não recebem porque não aprenderam como orar. E queremos aqui nessa noite que o Senhor nos ensine a orar para a honra e a glória do Teu nome. Pedimos em nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Amém. Irmãos, de todos os textos da Bíblia Sagrada, a oração do Pai Nosso é o mais conhecido. Eu analisando aqui, porque na época em que eu não era cristão, que a minha avó era do catolicismo, lá tinha na parede pregado lá um papel com a oração do Pai Nosso. Não sei se os demais irmãos, os pais tinham isso também. E desde criança a oração que nós aprendemos foi qual? A do Pai Nosso. Então, não? Já eu, desde criança, o que meus pais me ensinavam era a oração do Pai Nosso. Então vemos aqui que um dos textos mais conhecidos é a oração do Pai Nosso. Porém, a falha que eu vejo alguns usarem isso como uma reza. Na oração só ora o Pai Nosso, só repete. Porque essa é somente uma oração modelo, de exemplo, para que você mesmo possa desenvolver a sua oração de acordo com a sua intimidade com Cristo. Eu quero aqui estar trazendo a introdução. A oração do Pai Nosso nos mostra o valor do altruísmo e a relevância, ou seja, a importância do princípio da reciprocidade, de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Ou seja, nesta oração, nessas poucas palavras, ele vai deixar o modelo para que nós possamos desenvolver a nossa oração como o Senhor. Cada um aqui tem suas particularidades diferentes, desejos, sonhos e projetos e necessidades também. Então, de acordo com o que você precisa, do que você almeja, você vai usar as suas palavras. Porque geralmente o irmão Bonisclei não vai poder usar a mesma oração que eu uso. Porém, no início da minha fé, eu repeti a oração de uma irmã lá da igreja, que era uma pastorista da vida, minha esposa. E
Ela sem microfone, a oração dela estrondava a igreja todinha. E eu sempre repetia a oração dela, porque eu não sabia orar. Eu falei, não, vou repetir a oração da irmã. E aquilo foi me ajudando, porque eu fui repetindo e foi indo, só que não. Aí só que eu não... Ela falava, eu sou uma serva sua, eu não repeti isso, porque eu não escrevi, então eu não vou usar essa expressão. Mas eu repetia a oração dela. E isso me ajudou a eu ter uma noção de como orar. Tópico 1. Jesus ensina a respeito da oração. Subtópico 1. Jesus, o nosso referencial em tudo. Ou seja, o nosso modelo, o nosso exemplo. Uma verdade maravilhosa na vida do cristão é o fato de poder ter em Cristo o seu referencial por excelência. Se somos seguidores do Mestre, devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria em nosso lugar. Aqui vem um ensinamento que eu aprendi assistindo um certo conteúdo, que tem a pergunta: o que Jesus faria? Tem decisões da nossa vida que a gente ficamos em dúvida, o que fazer? E às vezes é só você se lembrar, o que Jesus faria? Por exemplo, diante de alguém que está te afrontando, que está falando mal de você, que está te criticando, ou que seja, a nossa vontade é fazer o mesmo, ou se vingar. Mas a pergunta é, o que Jesus faria nisso? Ele se vingaria? Ele iria falar mal também? Ele iria lá tomar satisfação? Ele iria orar por essa pessoa. Então essa tem que ser a nossa atitude. Porém, não é fácil. Veja bem, os evangelhos são repletos de histórias vividas pelo Mestre que dão parâmetros exatos acerca de seus procedimentos, de suas orientações e de como ele agia em cada momento de sua trajetória. Assim também é para com a vida de oração de Jesus, em cada história uma lição preciosa para a nossa alma. Ou seja, a maior parte das situações que nós vivemos hoje na caminhada cristã, Jesus passou. A luta com seus próprios familiares, a luta com aquelas pessoas que ele ajudou. Essa é uma das partes mais complicadas hoje. Você ajudar alguém e a pessoa te prejudicar de alguma forma. A pessoa te desmerecer ou te trair e você ter que ajudar novamente. Assim como eu aconselhando um rapaz recentemente que uma mulher chegou a processar ele na justiça e tudo mais, ele comentando que ela não vai conseguir aplicar nada esse dinheiro que ela vai ganhar. E outra coisa, você vai ter que estar preparado psicologicamente para que quando ela voltar te pedindo ajuda, você ajudar ainda. Por que, falei assim? Essas pessoas que tanto nos fazem mal, elas vão precisar de nós. Assim como Salomão vai dizer, se o teu inimigo bater a tua porta te pedindo ajuda, não tarde em o ajudar. Então, a gente tem que ter isso trabalhado. Continuando. Quero usar para ilustrar esse tópico, um momento muito marcante na vida da igreja. O encontro de Jesus com os discípulos que iam pelo caminho de Emaús. Lucas, do capítulo 24, do versículo 13 ao 35. A identidade do mestre passou despercebida pelos dois homens ao longo de todo o caminho até o momento da ceia. Eles somente perceberam que era o forasteiro no exato momento em que Jesus orou dando graças pelo pão. Cristo era a referência em tudo, inclusive no orar. Este momento foi quando Cristo foi crucificado. E um dos discípulos, eles começaram a voltar para a terra deles. Deus de poder e glória. E Aleluia. eles iam no caminho, indo de volta. Porque quando Cristo morreu na cruz, eles ficaram desmotivados. Não, vamos voltar. O que ele vai fazer agora? E no caminho, alguém se aproximou deles. E começou a conversar. Não sei se os irmãos já passaram por essa passagem. E Jesus falou, o que dizes? O que está acontecendo? E ele disse, você não sabe o que aconteceu? Jesus foi crucificado, nosso meio e tudo mais. E ele foi interagindo. Chegou na cidade, na casa deles, ele chamou ele para poder entrar, porque já era tarde. Quando na hora da ceia, no caso do alimento,
Jesus partiu o pão e fez a oração. E neste momento eles perceberam quem era Jesus. Assim, os irmãos aqui, cada pessoa vai ter uma oração diferente. Cada pessoa tem um estilo de orar. Eu oro de uma forma, os demais irmãos oram de outra. Vai ter outro irmão que também ora. Tem alguns irmãos que têm um dom, ou seja, uma facilidade de orar em público, apresentar cada detalhes. E aí eu sou mais resumido, não lembro muito de apresentar irmão fulano, irmão Beltrano. Eu resumo ali. Mas é tantas pessoas que conseguem apresentar a família, a vida espiritual, financeira, a saúde e os demais. Ou seja, então cada um vai ter uma oratória na sua oração. Sobre o tópico 2. Uma oração que nos ensina a viver. A oração do Pai Nosso vem acompanhada de uma série de instruções importantes acerca de como devemos nos portar nos momentos em que orarmos. Ou seja, nesta oração aqui, temos aqui um modelo de como você deve se comportar no momento da oração. Mas também, mediante seu próprio conteúdo, nos ensina a viver. Essa oração, em cada conjunto de palavras, nos revela verdades bíblicas maravilhosas e que nos orientam quanto a como devemos proceder no dia a dia e também como nos relacionamos com Deus. Só nessas poucas palavras aqui, você vai ter palavras-chave que vai nos conduzir no dia a dia e na forma de nós orarmos. Então, cada palavra que você tiver, se os irmãos tiverem o carinho de pesquisar o significado de cada uma delas, vocês irão entender o quão ricas são essas palavras para as nossas vidas. Continuando. Nos 6 pedidos constituem da oração. 3 são direcionados à santidade e à vontade de Deus, e 3 são referentes às necessidades pessoais nossas. Primeiro, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Geralmente não é acostumado, venha o vosso reino, faça a vossa vontade. Dá no mesmo. Vosso, que no caso está conjugado para a pessoa da qual está se referindo, dá no mesmo. E seja feita a tua vontade, segundo o pão nosso, as nossas dívidas, e livra-nos do mal. 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. Ou seja, em primeiro lugar, nas nossas orações, você tem que glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Ou seja, porque às vezes, na nossa oração, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Senhor, quero que você faça isso, quero que o Senhor faça aquilo, que você me entrega isso, abençoa fulano, cura Beltrano. E temos que entender que Jesus não é o nosso servo, não é o nosso empregado. Ele é o nosso Deus. Então, segundo o proceder da vontade dele, pode acontecer. Aí entra as nossas necessidades, que é o pão de cada dia, que nós sabemos. Aí temos aqui as nossas dívidas, tanto dívidas pessoais como os nossos pecados. E também livra-nos do mal, que o mal constantemente nos rodeia querendo nos destruir. E ele apresenta tudo isso na sua oração. O mestre inicia sua fala com observações precisas quanto aos procedimentos envolvidos na oração. Primeiro, devemos orar evitando a publicidade do ato. Segundo, não fazer o uso de repetições vãs apenas para esticar suas orações. Quem já viu aqueles camaradas que oram assim? Glória, 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 glória. Passa meia hora só na glória. Aleluia, 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 aleluia. Isso você faz em adoração a Deus. Aí tem pessoas que repetem uma palavra, uma frase durante cerca de 10 a 15 minutos na oração. Aí toma aquele não. Rapaz, irmão, ora muito. Aí você vai ver a oração dele, as palavras que ele usa são repetidas. Isso é reza, não é oração. Continuando.
Quanto à oração sem repetições vãs, são conselhos que evidenciam o zelo de Deus para com o exercício da oração verdadeira, que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus que tudo criou. E na oração que o homem, por iniciativa própria, abre o seu coração e se expõe completamente ao olhar divino, que se inclina e ouve. E a intencionalidade do ato de orar, algo precioso. Não sei se os irmãos leram ou assistiram a aula anterior sobre o fariseu publicano. O fariseu entrou todo cheio de eu, se vangloriando pelo que ele fazia. Já o publicano, ele, Senhor, eu sou pecador. Preciso da tua misericórdia. Então, ou seja, ele foi sincero. Falou, sou pecador, sou carente. Ele falou, eu nem mereço olhar para o céu. Olha o tamanho da humildade dele. Eu sou tão pecador que eu nem mereço olhar para o céu. Ou seja, ele foi sincero. Aleluia, Deus! Ele foi objetivo. E Jesus é bem claro em dizer que ele saiu justificado, perdoado do pecado que ele tinha cometido. Aqui é algo interessante. Subtópico 3. A oração secreta. Talvez você esteja se perguntando, como assim oração secreta? Isso eu creio que nós já temos falado para os irmãos sobre isso. Continuando. Não estamos nos referindo a uma oração que deve ser feita às escondidas, para que seu conteúdo não seja ouvido por ninguém e nem invalide seus efeitos. Por exemplo, se alguém ouvir sua oração, não vai ter finalidade. Não é isso. Continuando. A oração não é secreta por seus argumentos, muito menos por ser algo que cause constrangimento. Pelo menos não deveria causar, não é? Ou nos coloque em risco de vida. Houve o caso do profeta Daniel, que foi jogado aos leões por ter orado. Isso aqui é um caso à parte. Ou seja, foi emitido o decreto, mas com a finalidade de prejudicar ele, como ele era alguém que orava constantemente. Então, por isso, e eles tramaram. Mas não é o caso no ensinamento de Jesus. Continuando. A oração é secreta por se tratar de algo muito íntimo e pessoal. Uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, quando você tem uma pessoa muito querida, que você tem um carinho, um respeito, uma admiração, e você tem algo que quer contar, porém nem todos podem saber. O que você faz quando você encontra essa pessoa? Chama em particular, mas em secreto, em um local em que ninguém esteja vendo, e você fala, e você conversa. Não sei se acontece isso muito, na juventude tem muito, aquela amiguinha, o que seja. Porém, mas é só um exemplo. Como Jesus é o nosso melhor e mais fiel amigo, então vai ter coisas que você vai contar para ele, mesmo que ele já saiba, mas você vai contar. Porém, não é interessante que o pessoal ouça. Continuando. Essa oração secreta é aquela que temos com o nosso Deus, movida pelo desejo ardentemente de termos uma maior intimidade espiritual. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa de vista, você só conhece ela de vista, não sabe o nome, não conhece a família, não sabe o que ela faz, ou você nunca chegou a conversar com ela. Tudo bem, boa tarde, bom dia, Pai do Senhor. Mas quando você começa a conversar uma vez, você já conhece quem é o nome dela, onde que mora, a família, se é casado, solteiro, ou o que seja. Aí você conversa de novo, aí você conhece mais coisas. Conhece alguma ideia que talvez pode ser semelhante à sua. E com a frequência dos diálogos, você vai conhecendo mais profundamente. Da mesma forma, com Deus. Tem muitos que não conseguem orar 5 minutos porque não tem prática na oração. Aprendeu algo só porque ouviu alguém orar e repete aquelas palavras. Mas para você orar de 10, 15, 20, meia hora, 1 hora de oração, é necessário ter uma intimidade mais com Cristo. Para que nessa oração você se lembre em apresentar, pedir, clamar, interceder em favor de alguém. Aí você consegue ter uma oração mais extensa. Continuando.
Jesus, ao longo de seus dias na terra, viveu muitas vezes a experiência dessa forma de orar. No monte durante a tarde, Mateus 14, 23. Lucas, capítulo 6, verso 12. Em lugares desertos, em Marcos 1, 35. Em um jardim, Mateus 26, 36. E tantos outros espaços na busca de uma total imersão na prática da oração. Ou seja, nós vemos aqui que Cristo não tinha um local específico para ele orar. Não tinha um local específico para ele poder falar com Deus. Tinha vários lugares que ele tirava um tempo para poder orar. Eu mesmo, uma vez, eu não tinha lugar, eu orei dentro do banheiro. No trabalho que eu trabalhava. Eu tinha que orar, falei, rapaz, o lugar até que estava limpinho, graças a Deus. Eu olhei lá e orei. Às vezes eu orei andando de moto, dirigindo, a oração em espírito. Em momentos, hoje mesmo, nós foi levar minha filha no consultório para tirar, eu estava em oração em espírito apresentando para que desse certo. E graças a Deus foi fácil. Não estava preocupado ter que viajar para longe para poder levar para tirar alguma coisinha. Ou seja, às vezes a gente temos falhas porque não oramos. Ao sair de casa eu falei, rapaz, Senhor, vai na frente, usa aquela mente para poder tirar isso. Então os irmãos podem ter esse exemplo ao tentar resolver alguma coisa. Apresentar em oração primeiro. Assim como a Bíblia nos ensina. Antes esteja conhecida os seus desejos, os seus pedidos diante de Deus. O que significa? Para você ir até uma autoridade, para você conversar com alguém na tentativa de resolver alguma coisa, apresente antes. Para que o Espírito Santo vá na frente, quebrantando o coração, para que possa dar certo aquele projeto, aquele pedido, aquela causa que você está precisando. Isto é importantíssimo. Há momentos onde oramos em que lugares com muitas pessoas, como em nossas igrejas, e também em reuniões, aniversários e tantos outros. Nós oramos. Mas também precisamos separar os momentos da oração solitária e secreta. Aquela onde há apenas o espaço para o cristão e o Deus que nos ama e nos ouve. De manhã cedinho, a fim de dedicarmos o nosso dia a Deus. Ao final do dia em ação de graças. E sempre que nossos corações forem impulsionados a orarem, atendendo ao chamado do Espírito Santo de Deus. Ao amanhecer o dia, louvar a Deus pela noite. Agradecer a Ele porque você não morreu dormindo. E pedir um dia abençoado. E ao término do dia, você agradecer pelo dia que passou. E neste intervalo do dia até o final dele, você orar em espírito, tiver um momento você dobra o seu joelho. Sempre que for resolver alguma coisa que precisa da aprovação de alguém, apresente antes. Se você conseguir orar de joelhos num lugar secreto, seguindo te apresentando, maravilha. Mas se não der, estiver andando no caminho até lá, ora em espírito. Aqui fala sobre a oração em público, que é intercedendo na igreja. Irmão, ora para a abertura do culto, ora pelo irmão fulano, se o fulano está enfermo, uma viagem, ora pelo término do culto, um aniversário, como eu disse, em algumas reuniões. Essas são orações públicas, mas não com o desejo de se exaltar, porque você sabe orar ou usa palavras que o irmão não consegue usar. Esse é o sentido essencial. Agora, tópico 2. Os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Olha só. Subtópico 1. Uma oração altruísta. Olha que interessante. A palavra altruísmo não é tão usada em nosso vocabulário. Vocês vão já ouvir essa palavra antes? Altruísmo. Porque é uma palavra que poucas pessoas usam. Por isso que soa desconhecido na nossa mente. Altruísmo, o que é isso? Olha que sentido. Porém, tenho muito a dizer sobre o seu significado. Veja, bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, desinteresse, entrega, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia, entre outros sinônimos. Olha o tanto de significado que essa palavra significa. Por exemplo, se você estiver passando na rua, ver alguém precisando e você ajudar, está sendo
altruísta. Se você ser generoso com alguém, está sendo altruísta, se tiver amor. Então, tipo assim, a palavra altruísmo abrange todos esses sinônimos e significados. Então, nós já usamos, sabemos o significado, só não a palavra, porque ela não é usada com frequência. Esses sentidos são necessários ao caráter do cristão, comprometido com o reino de Deus. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar, olha, você precisa ser altruísta. Você quer altruísta? Aí você vai ter que ter todos esses aqui, que eu citei. Abnegação, beneficência, tudo isso. Então são um conjunto de adjetivos que vai agregar para o seu caráter ser altruísta. Amém? Continuando. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar de um modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. Os pronomes utilizados indicam sempre o foco no coletivo e não no individual. Nessa oração ele não está apresentando ele só. Ele não está apresentando a si mesmo. Ele está apresentando várias pessoas. Então por isso que nas nossas orações não devemos ter esse ego de apresentar só você. Senhor, me salva, me liberta, me transforma, ajuda eu e tudo mais, me abençoa, me prospera. Não. Ela tem que abranger as demais pessoas também. Tem coisas que você não consegue ajudar em atitude financeira, alimento, mas você pode ajudar em oração. Lembra de Tiago? A oração pode muito em seus efeitos. E a oração de um justo, ela é excelente. A maioria de nós estamos aqui fruto de oração. Aleluia, Deus! Continuando. Glória a Deus! Pai nosso, venha a nós, o pão nosso nos dá hoje. Perdoa nossas, não nos deixe cair. O texto, a palavra nós está incluindo o plural e não o singular, no caso o coletivo. Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no ministério terreno o valor do altruísmo, que é esses caráteres da qual eu ensinei aqui, que eu citei para os irmãos. Falar em amar é fácil, agora amar na prática já é outra história. Assim como nós vemos os casais de status. No status, nas redes sociais, é amor, é love, eu te amo, aquela melodia toda. Só flores. Só flores. Você se encanta, nossa, eu queria um casamento assim. Por na mente de alguns tem aquele sentido de felizes para sempre. Tem aquelas historinhas, aqueles romances, felizes para sempre. Aí o jovem, a jovem se casa. Aí ele vê que o negócio não é felizes para sempre. Aí quando se frustra, ele acaba se separando. Porém, tem esse sentido aqui, olha só. Motivado pelo amor em uma prática altruísta, vemos Jesus diversas vezes abençoando vidas que ninguém queria ajudar. Entre elas, a mulher do fluxo de sangue, Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao 34. Aleluia, Deus! Naquela época, era um preconceito muito alto para as mulheres que tinham esse tipo de enfermidade. Todo mundo se distanciava dela. Era menosprezada, poderia ser apedrejada. E Cristo teve o carinho em ajudar aquela mulher. Continuando. O paralítico do tanque de Betesda, João 5, do 1 ao 15. E o cego Bartimeu, Marcos 10, 46 ao 52. Vamos seguir o exemplo de Jesus e viver o altruísmo em nossas vidas, promovendo o bem-estar do nosso próximo. Mateus 22, 37 ao 39. Nos dias de hoje, não tem aqueles bêbados, mendigos, talvez está com uma ferida, uma enfermidade, que passam na rua e todo mundo ignora, vira a cara e tudo mais. Você pergunta, amor, você já comeu hoje? Você já almoçou? Você acende um copo de água?
Existem coisas que, por mais simples que seja, você pode ajudar alguém. Irmão, você aceita um abraço? Tempo atrás foi um rapaz lá em casa, lá, pediu um alicate emprestado. Ele tinha se distanciado e estava meio assim, meio desorientado. Aí eu conversando com ele, falei, irmão, eu posso te dar um abraço? Ele quase chora. Eu falei, sim, eu pedi um abraço. Ou seja, uma simples atitude animou alguém novamente. Peguei o contato dele para poder mandar o versículo, adicionar ele na minha lista de transmissão. Eu sempre mando o versículo para ele sempre agradece. Então, pequenas atitudes podem auxiliar. Os irmãos que têm o WhatsApp mesmo, você pode criar uma linha de transmissão, colocar lá 200 pessoas e mandar um versículo e enviar para todo mundo. Ela faz assim, um versículo, uma palavra, um bom dia, um sorriso, motiva alguém, anima alguém novamente. Eu tenho vivido experiência assim com minha esposa também, de mandar texto para alguém e a pessoa agradecer, não estou precisando dessa palavra. Foi Deus que mandou você enviar para mim, porque não tinha loja, eu estava aqui. A gente sempre tem essa experiência. Então os irmãos podem fazer isso, ajudar alguém através da palavra de Deus, apenas mandando. Continuando. Subtópico 2. O princípio da reciprocidade. Outra palavra pouco utilizada. Os irmãos já ouviram essa palavra? Recíproco? Ou reciprocidade? Vamos para o significado dela. Outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Veja, perdoa as nossas dívidas ou ofensas em alguns textos, assim como nós perdoamos nossos devedores. Como você já viu, quem já leu na Bíblia Sagrada, Jesus orientando você a perdoar os que devem você. Já viu essa passagem? Quando você perdoa alguém que te deve, que seja uma dívida financeira ou que seja uma dívida em que a pessoa te feriu, quem irá te recompensar? O próprio Senhor. Continuando. Mateus 6,12. Na sequência, o mestre explica que se perdoarmos as ofensas dos homens, o Pai Celestial nos perdoa também. Mas se não perdoarmos aos que nos ofendem, também não seremos perdoados por Deus. Aqui, irmãos, aqui é um negócio estreito, mas um pouquinho. Eu não te perdoo, não. Estou zangado, estou com o coração duro, magoado. Ok? Aleluia, Deus! A consequência disso é não alcançar o perdão da parte do Senhor. E cá entre nós, se nós não conseguirmos alcançar o perdão de Deus, a salvação está bem longe de nós. Então, temos que ter essa preocupação, que já nos motiva a orar, pedir para Deus trabalhar no nosso coração, para nós conseguir perdoar o nosso próximo, para que assim nós consigamos alcançar perdão também. Continuando. Precisamos colocar em prática esse ensinamento todos os dias das nossas vidas. O perdão é uma importante chave para que o Pai Celeste nos abençoe por causa da sua ação curadora e nos perdoe pelas faltas. Mateus 18, 21 a 22, Efésios 4, 32 e Colossenses 3, 13. Ou seja, nós pecamos constantemente, então todos os dias precisamos do perdão de Deus. Mas para que Ele nos perdoe, precisamos também perdoar aquele que nos ofende. Porque se alguém te ofendeu, criou um sentimento ruim no seu coração, Aleluia, você Deus! imediatamente tem que pedir para Deus trabalhar no seu Santo coração. é do teu nome, Jesus. Aleluia. É um testemunho que eu vi já tem algum tempo, o irmão deve ter visto. Da mãe ir na delegacia ou em algum local, olhar para o camarada e perdoar o assassino do filho dela. Falou, eu te perdoo. Você matou meu filho. Ele era um rapaz bom. Mas eu não tenho nenhum remorso por você. Eu oro para que o Jesus que me salvou, salve você também. Irmão, aquilo ali é uma obra extraordinária. Isso ainda é Copa. Exatamente, ela mesma. Da mãe, ela foi atrás do cara, irmão. Ele não foi pedir perdão, irmão. Foi ela que foi até lá. Foi ela, falou, eu não vou te visitar lá porque eu não consigo, mas eu vou estar orando por você. Irmão, aquilo ali
é Jesus na terra. Igual uma mulher de para trás falando, isso é Jesus na terra. Uma pessoa, nos dias de hoje, conseguir perdoar o camarada que matou o filho dela. E ela ir lá falar isso, olha para mim nos meus olhos. É algo maravilhoso. Eu contei até a história da minha tia, né? Do filho dele, né? Exatamente. Aquilo que desejamos para as nossas vidas, antes precisamos buscar levar a vida dos nossos próximos, sempre. Lucas 6,37, Mateus 7,12. Ou seja, aquilo que vós quereis que façais por vós, façais vós também. Isso que é o essencial. Se você quer que a pessoa faz por você, você precisa fazer por ela. Se você quer ser tratado bem, primeiro, trate bem. Se você quer que as pessoas te respeitem, primeiro, se você quiser ser ajudado primeiro, ajude. Irmãos, a caminhada cristã não é só um mar de rosas que muitos pensam em que é só na igreja, que é só pregar, é só vestir, é só louvar. Não, requer uma mudança diária nas atitudes para que a obra seja completa. Subtópico 3. É Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos pelas provas e adversidades, porém não nos tenta. Pelo contrário, fortalece-nos a fim de vencermos as tentações. Porque quem tenta nós é o maligno. Não é Deus que vai nos tentar. Deus nos permite a provação, Ele permite a tentação, porém antes dá o meio de você escapar. Olha só, Tiago 1, 2, 3 e 1. E Colossenses 10, 13. Na 1 Coríntios 10, 13. Jesus no aramaico buscou enfatizar o sentido passivo do verbo, e não no ativo. Ele permite que passemos pelo vale, mas jamais nos deixa só. E sempre estará conosco se buscarmos na sincera oração. Vemos exemplo de irmãos que já pregaram aqui acerca disso. De Deus não livrar os seus servos da prova, da fornalha, da cova, de passar pelo mar. Mas promete passar com eles. E passar conosco. E lá nos dá o meio de escape. Subtópico 3. A glória e o poder pertencem a Deus, a soberania. Subtópico 1. Em primeiro lugar, Deus. Como já vimos, a oração modelo apresentada por Jesus traz 6 pedidos. 3 contemplam a Deus, os 3 relacionados às nossas necessidades pessoais, porém todos os 6 são pedidos feitos ao Pai soberano e revelam uma importante questão. Em primeiro lugar, sempre Deus. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome. Depois, venha ao teu reino. Seja feita tua vontade. Esta deve ser sempre a nossa maior preocupação. Vai de contra alguns camaradas querer colocar Deus contra a parede. Tá ouvindo? Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. E eu falei, oxi. Parece que é menino pirrado, fica chorando no chão, querendo sair, pai não dá. Não dá picolé, aquela corredora, fica pirrando. Não é assim. A bênção de Deus, como é que funciona? A Bíblia nos orienta que se você permanecer em obediência, ela vai te alcançar onde quer que você esteja. Não é você birrar na oração, na pregação, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Cuidado com isso. Ela deve ser sempre a nossa maior preocupação. Buscar a Deus e glorificá-lo em todos os momentos da nossa vida. Cumprindo os seus propósitos e servindo-o. Efésios 1:11. Romanos 6, 36. Romanos 11, 36. Devemos ter vidas santificadas, permitindo-nos sermos usados pelo Espírito Santo para promovermos o reino, deixando que a vontade dele se cumpra plenamente em nossa existência. Salmo 143, 10. Diariamente.
em várias situações, você vai ter que se permitir ser usado por Deus para poder ajudar alguém, para poder orientar alguém. Eu deixei aqui que para você começar a fazer a obra de Deus, não é necessário você pregar 1 hora, 2, ou ter o dom da palavra, ou louvor, ou conhecer toda a Bíblia Sagrada. Em pequenas atitudes do dia a dia, você pode evangelizar alguém. Você pode ajudar alguém. Você pode levantar alguém. Você pode dar uma palavra de ânimo para alguém. E você tem que perceber isso. Se você vê uma pessoa com pensamento depressivo, de se matar, murmurando da vida, alguma coisa, você vai procurar uma oportunidade de orientar essa pessoa. Que seja orar, que seja visitar, que dar uma palavra de ânimo, de consolo. Recentemente nós vimos uma conhecida nossa que perdeu a mãe. E claro, você perde a sua mãe, para a mulher principalmente, é um momento difícil. Eu falei, olha, se o senhor permitir uma hora, nós pudermos fazer uma oração por você, iremos. E ela já começou a chorar assim, eu estou precisando, ore por mim. Olha só de você orar por alguém, já demonstra para aquela pessoa que ela não está sozinha ou que ela não foi abandonada por Deus. Tem alguém que se importa. Isso é excelente. Continuando. Também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais. Colocam Deus como quem age e prove o milagre diário da vida. Mateus 6, 25 ao 34. O pão nosso, as nossas dívidas, livra-nos do mal, são petições dirigidas ao Pai em expressões de dependência satisfeita pela presença divina em nossas vidas. O exemplo de dependência da Bíblia Sagrada lembra do período do deserto, em que lá ele não tinha como plantar, não tinha como colher. Então eles dependiam totalmente de água e comida por Deus. Então por isso que Deus mandava um maná, mas avisava, olha, pegue somente o que dá para hoje. Só no sábado que era listo, na sexta-feira pegar para no sábado. Porém, os demais dias, eles tinham que pegar só o que fosse para consumir ali. Que era um sinal de dependência de Deus. De confiar nele. Continuando. Pela presença divina em nossas vidas, permitamos sempre que Deus ocupe o lugar de primazia, primeiro lugar, em nossas vidas, e consequentemente, as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo certo, segundo a vontade divina. Mateus 6, 33. Então, se nós, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, podemos crer que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Subtópico 2. Santificado seja o teu nome. Nos dias de hoje, o nome de Deus tem sido profanado. Alguns elementos falam que Jesus era gay, alguns falam que Jesus é um ET, Jesus fala que Deus não existe. Ou seja, profanam o nome de Deus hoje. E outros que usam o nome de Deus em forma vã, inútil. Deus te poderia. Não tomar o nome de Deus em vão. Isso também é um pecado. Porém, hoje, muitos fazem isso. É o nosso dever santificar o nome dele. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6,9. Essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do seu possuidor. Quando falamos santificado seja o teu nome, estamos nos comprometemos com a ação de santificação do nome precioso do Pai Nosso. Apenas uma forma coerente a respeito de proferirmos essas palavras. Vivemos-as em nossas próprias histórias de vida. João 17, 18, 19 e Efésios 1, 4. Ou seja, a forma em que nós falamos, vestimos, andamos, pensamos, deve santificar a Deus. Assim como na vestimenta, a nossa vestimenta deve glorificar a Deus. Como? Ele é homem de Deus, a mulher de Deus. Por mais que aquela frase, nós não nos vestimos para ser salvo, mas o salvo sabe como se vestir.
Quem já foi trabalhado nisso, ele sabe como deve comprar uma roupa, uma vestimenta. E olhar, assim como nós orientamos os demais irmãos. Não falamos que só se você se vestir assim vai ser salvo. Mas ensinamos que o salvo em Cristo sabe como se vestir. Então, em toda a nossa maneira de viver, devemos glorificar a Deus. Subtópico 3. É chegado o reino. O reino de Deus é a demonstração do poder divino em ação. Aí que os dois aspectos do reino podem ser observados. A dimensão presente e a futura, o que nós estamos vendo agora e o que irá acontecer. Quando refletimos acerca dos aspectos presentes, vemos que o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido. Já no aspecto futuro, o reino está completo quando Cristo voltar. 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Coríntios 15:23 ao 28. É importante destacarmos que somente Deus pode estabelecer o seu reino. A nós cabe a tarefa de colocarmos sob a direção divina para anunciá-lo ao mundo. Ou seja, aonde quer que você se reúna com a sua família, com o irmão, e comece a adorar a Deus, comece a tributar honra a Ele, ali sim, Ele se faz presente. Lembra do texto? Onde tiver 2 ou 3? Exatamente. Então, onde quer que você esteja, você se reunindo um ao outro com o propósito de louvar a Deus, maravilha. Agora, sobre o reino futuro, quando ele voltar para poder buscar sua igreja, estabelecer o seu reino, arrebatar os que já foram, é outro processo. É importante destacarmos que somente Deus pode estabelecer o seu reino. A nós cabe a tarefa de nós colocarmos sob a sua direção para anunciá-lo ao mundo. Ou seja, somente Deus pode estabelecer, porém cabe a nós avisar os demais. Nossas orações devem ficar as duas dimensões do reino de Deus, tanto no nosso cotidiano, quanto também no futuro. Ou seja, o que nós estamos vivendo agora e o que irá acontecer amanhã. À medida devemos orar para que o reino de Deus venha a se manifestar diante de todos os homens. Aleluia, Deus! À medida que a igreja avança em sua missão, o reino de Deus se faz presente, promovendo a justiça e a oração do Espírito Santo sobre o seu povo, para destruir as obras do inimigo, curar os doentes e anunciar a salvação aos perdidos. Essa é a nossa missão. Falar de Jesus para alguém. É o que nós aprendemos na lição sobre evangelização do adulto, sobre na fila do banco, na fila em qualquer lugar, você apresentar em oração, ou apresentar através das suas palavras o reino de Deus. Também é nosso dever orar constantemente para que Cristo volte